Evangelho de Mateus, capítulo 27. Amados, essa é uma das orações mais fortes, ou o clamor mais forte que existe na Bíblia. E que é interessante nós falarmos um pouquinho sobre ela. Por que Jesus fez essa oração? Qual foi o motivador deste clamor? Evangelho de Mateus, capítulo 27, os versos 45 e 46, diz sobre ela. E desde a hora sexta, houve trevas sobre a terra, até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparastes? Senhor, te agradecemos por esse tempo de adoração em que nós cantamos aqui, Senhor, para Ti. Não tenho noção qual foi este momento que o Senhor teve nesta hora. Mas eu gostaria, Paizinho, que o Senhor nos desse essa orientação e pudesse nos ensinar um pouquinho, Pai, sobre isso, em nome de Jesus. É o que eu lhe peço e lhe agradeço. Uma das verdades bíblicas, se não é uma das maiores, é que Jesus foi humano. Nasceu de uma virgem. E que nada que é humano para Jesus é estranho. Nada. Sem exceção. Jesus experimentou na sua vida tudo. Tudo o que era humano. Tudo, sem exceção. Se nós olharmos para a Bíblia, lá em Lucas, capítulo 13, verso 34, Jesus teve uma decepção tão grande, em que ele relata isso, ele passa isso adiante. Jesus, ele experimentou frustração, quando ele diz àquele povo: ó geração incrédula, até quando eu estarei contigo? Jesus estava ali num momento difícil, num momento de tristeza, num momento complicado. E amados, eu quero dizer algo para você. Eu tive muitas tristezas, tristezas profundas, tristezas difíceis, ao ponto de fazer uma oração na qual eu acho que cada um de você, em algum momento da sua vida, possa até ter falado: Senhor, leve-me embora. De tão pesado e de tão duro que foi aquele momento, de tão pesado e de tão complicado que é aquela situação. Quando eu olho para esse momento em que Jesus passa e faz essa oração, esse clamor, ele me remete lá no Evangelho de Marcos, capítulo 12, verso 33, em que ele expressa a tristeza que ele sentia. Tristeza profunda, tristeza que faz com que ele nos traz para perto, tristeza que nos mostra que aquele brado, depois de 3 horas, diz a Bíblia, depois de 3 horas de escuridão, ele diz: meu Deus, por que me desamparastes? Em outra versão, em outra palavra que eu fui buscar a respeito do hebraico, desta palavra específica do grego, diz: meu Deus, por que me abandonastes? Amados, olhando para essa oração, olhando para esse clamor, talvez alguns de nós não tenham passado por uma dor igual a essa. Eu fico olhando um pouquinho para o mundo hoje. Eu olho para missionários que estão sendo decapitados por falar o amor de Jesus. Eu olho o que eu vi ontem, um pai olhando para aquele monte de lama e dizendo: meu filho está aqui.
e não ter a oportunidade de ter dado talvez o último abraço. Talvez aquele momento em que nós perdemos um pai, perdemos uma mãe. Talvez muitos de nós não tenham passado por essa dor, porque nós nem imaginamos o que seria essa dor que Jesus passou. E eu lendo a respeito dessa palavra, eu fui buscar orientações, e tinha um escritor inglês, Shelton, que diz o seguinte: olha o que é sério essa fala, esse clamor, essa oração de Jesus. Ele diz que se os ateus tivessem que escolher uma religião, eles escolheriam o cristianismo, porque é a única religião que faz com que um Deus se assemelhe por um momento aos ateus. Porque Jesus naquele instante chega para Deus e diz: meu Deus, por que me abandonastes? Por quê? Esse clamor de Jesus é um clamor que ele aparece pela condenação de 3 situações na vida dele. 3 momentos em que faz com que ele é levado à cruz. O primeiro deles, religioso. Eu dizia a algumas pessoas essa semana a respeito disso. Porque os religiosos da época o condenaram à cruz, porque falavam que ele expulsava os demônios em nome de Belzebu, porque ele trabalhava no sábado curando as pessoas, porque ele blasfemava dizendo que ele era o próprio Filho de Deus. Judeus, com a sua xenofobia, e que hoje tem muito dentro da igreja, pessoas que hoje fazem diferenciação até mesmo dentro do povo de Deus. Eu não estou falando daqueles que estão para vir, ou que estão lá fora, ou que estão para chegar, porque hoje dentro da igreja parece uma maçonaria. Existem os graus, esse pode, esse não pode, esse mais ou menos, e quem escolhe é Deus, e Jesus mostra isso. E sabe por que Jesus mostra isso? Porque no segundo momento as suas relações sociais mudam. Ele deixa ser tocado por uma prostituta que lava seus pés. E que naquela época, quem pecava para esses xenófobos, é isso? Não poderia nem chegar perto da pessoa que se dizia santa. Jesus comia na casa de ricos que eram demonizados naquela época. Jesus andava com pecadores. Quero te dar um toque, meu amigo e minha amiga que está aqui nessa manhã. Somos todos pecadores, e Deus anda conosco. Eles eram exagerados na sua atitude de escolher quem podia e quem não podia. Nas relações políticas dele, ele chama Herodes de raposa. Ele diz que tem um rei acima do rei da época, que era César. Então os romanos ficam bravos com ele. Como é que vocês podem dizer, como é que você pode dizer que existe um Deus maior que César? Ele é levado à cruz. Mas antes de morrer, ele clama, ele brada: meu Deus, por que me desamparastes? Eu gostaria de dar pequenas explicações a respeito disso. Algumas impressões que eu tenho de que Jesus teve seus motivos para fazer essa oração. A primeira delas é que nós, quando somos abandonados por aqueles que nos rodeiam,
é o mesmo sentimento que Jesus teve quando ele se sentiu abandonado por Deus na cruz. Quando Jesus foi abandonado, meu amado, ele foi abandonado pelos amigos. Dentre os seus amigos, um deles o negou, o outro o traiu, e aos pés da cruz só estavam algumas mulheres, não tinha nenhum dos seus amigos ali. E eu fico imaginando, nós, quando estamos em situações da nossa vida, e que são difíceis, e que a gente às vezes pega o telefone, e a gente quer ouvir uma palavra de paz, e que a gente quer ter alguma situação de alento, uma situação em que nós possamos sentir amados, e aí a gente é abandonado. Quantas vezes você já se sentiu abandonado? E o pior é que a gente se sente abandonado normalmente quando nós estamos na nossa pior crise. E aí eu quero fazer uma pergunta a você: será que você naquele momento também abandonaria Jesus? Será que você, sabendo da situação, sabendo dos problemas, sabendo do que estava acontecendo ali, sabendo que você andava ao lado de Jesus, sabendo da situação em que você estava passando, e que você poderia também ser condenado, ser ali imputado no madeiro, será que você também não abandonaria Jesus? Porque quando nós estamos com medo de uma situação, a primeira coisa que a gente faz é fugir dela. E aí, sabe o que eu quero dizer com isso, meu amado? Que muitas vezes nós somos abandonados por bobagens, nós somos abandonados por preceitos, por conceitos. Pior ainda, dentro da igreja se abandonam as pessoas dentro da igreja, jogam-se fora pessoas dentro da igreja, porque ela errou, porque ela pecou, porque ela falhou. Quero dizer uma coisa para você, como já disse várias vezes aqui, eu tenho certeza que se um dia acontecer alguma coisa comigo, eu estou há 21 anos no ministério, mas eu posso errar, eu posso cair, eu tenho certeza que muitos me abandonarão. Porque o primeiro fato que a gente faz é abandonar. Só que eu quero dizer uma coisa para você, meu amado: tome muito cuidado com os seus abandonos de vida. Porque se sentir abandonado pode jogar você para uma depressão, pode jogar você, como nós estamos vendo, como nunca, pessoas se suicidando. Eu nunca vi tanta gente se suicidar, ainda mais pastores. E um dos motivos que os pastores se abandonam, ou a sua vida, é porque eles se sentem abandonados. Pior, cuidado com quem você abandona pelo caminho. Porque a gente tem essa mania de abandonar pelo caminho as pessoas. É só nós olharmos aqui a própria igreja. Quantas pessoas você conhece que vêm à igreja e já foram, e que não estão mais aqui, e que a gente abandonou, esqueceu, pelo tempo, pela situação, pelos problemas? Quantos são abandonados em casas de repouso, em clínicas? Quantos filhos jogam as suas mães e seus pais no lixo? Cuidado com quem você abandona, porque a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não tem noção. A segunda impressão que eu tenho é que, quando Jesus fala, meu Deus, por que me desamparastes? É um abandono que ele teve nas mãos de Deus. É uma fé que é única, é uma fé que é uma entrega, é uma fé que, quando diz que parece ser impossível, eu me entrego nas mãos do Senhor. Sabe por que eu falo isso, meus amados? Porque esse clamor de Jesus é um desdobramento de outra oração dele, um pouco antes, horas antes. Ele estava num horto chamado Getsêmani. E ele chega para Deus ali e fala: Deus,
Se possível, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim, Senhor. Passa de mim isso. Me poupe. Eu quero dizer uma coisa para você, meu amado. Vão ter muitas situações na nossa vida que nós não seremos poupados. Porque somos humanos. Porque estamos nesta vida e estamos nesta terra. Ou você acha que nessa história da barragem não tem lá cristãos? Você acha que não tem pessoas ali que oram, que dobram seus joelhos, que buscam, que fazem o correto, que estão andando na procura diária de santidade? E que imbecilmente algumas pessoas dizem, como eu ouvi: essa cidade está passando, está pagando pelo preço, porque 60% das pessoas votaram no Bolsonaro. Quem já ouviu isso? Eu ouvi isso. Quer dizer então que aquele cristão que está ali no meio da lama, morto, talvez despedaçado, que viveu em santidade, está ali porque outros votaram em alguém, então ele está pagando o preço pelo outro. Não. Estamos nesta terra, estamos nessa vida, e não seremos poupados de muitas coisas, porque isso é ser humano. Por isso que Jesus foi levado à cruz, porque ele precisava passar por isto. Diz a Bíblia, ela fala claramente isso. Lucas capítulo 9, 22, Jesus dizendo: é necessário que o Filho do Homem passe por isso. Você precisa passar por isso. Sabe por que você precisa passar por isso, amados? Porque eu quero dizer algo para você que você precisa entender. Precisamos ter fé. Fé que no momento do impossível, você se abandona nas mãos de Deus. Eu preciso me abandonar nas mãos de Deus essa manhã. E você? Eu preciso me entregar a Ele. Essa é a experiência humana. Essa dor existencial que nós temos, que é tão complicada, que mexe comigo e com você, que nos faz passar por situações que a gente nem imagina. Mas eu digo para você, meu amado, meu querido, Jesus teve que ir para uma cruz, passou por isso. Mas é algo que eu vou te explicar agora. Só uma fé que passou pela experiência da morte é que está viva. Só uma fé que passou pela experiência da morte é que está viva. Se você não passou por isso, meu amado, você ainda não tem fé. Porque é muito fácil ter fé quando nós temos todas as coisas. Como nós estamos aqui hoje, sentados juntinhos. Quem gostou do louvor hoje aqui? Eles têm que voltar? Amém, glória a Deus, volta logo. Mas é bom a gente ouvir. Você que está tocando? Muito obrigado. Paulinho não faz isso para mim. Hein, Fábio? Tô me sentindo... E agora, Paulinho? Hein, meu terrorista preferido? Te amo. É muito fácil termos fé aqui, é muito fácil termos fé na nossa casa, é muito fácil termos fé quando nós temos trabalho, quando nós temos comida na mesa, e quando você não tiver nada disso. Eu dizia à pastora Patrícia, a respeito de um teólogo que eu li esses dias, estava estudando sobre esse clamor, essa oração de Jesus. Ele chama Tomás Halik, tcheco, teólogo. Ele diz algo que eu anotei, eu quero ler isso para vocês. Olha que coisa sensacional. Fala assim: um Deus que não tenha passado pela morte não está verdadeiramente vivo. Uma fé que não conhece a sexta-feira da paixão nunca conhecerá o domingo
da ressurreição. Nunca. Porque se você não morrer para Cristo, nunca será ressurreto nele. Porque se você não morrer para este mundo, nunca saberá realmente o que é vida eterna. Sabe qual é a beleza da fé? No último fôlego de Jesus, porque esse foi o penúltimo. Meu Deus, por que me desamparastes? Logo depois, ele diz lá: eu entrego o meu espírito em tuas mãos. Se você tem fé no abandono, na desolação, se você tem fé no momento da dificuldade, e você disser assim: meu Deus, meu espírito está nas tuas mãos, é porque a sua fé está sendo provada, e você está vivendo pela fé. Jesus nos mostra isso. Um homem que aos 33 anos de vida tinha tudo pela frente, não é? Conhecedor, sabedor, quebrador de paradigmas. É ali, abandonado, arrebentado, diz a Bíblia, em Isaías capítulo 53, que ele foi quebrado. Quebrado. Ele chega à cruz, arrebentado, ele chega à cruz, massacrado, esmagado. Amados, eu quero dizer uma coisa para você, a última impressão que eu tenho de tudo isso, do clamor de Jesus, é que quando nós estivermos esmagados pela vida, Deus não permitirá a sua morte. Deus não permitirá a sua morte, mesmo que a vida te esmague. E sabe por quê, meu amado? Porque a vida, ela nos oprime, a vida faz com que a gente se sinta fracassado, a vida faz com que a gente se sinta rejeitado, mas lá no fundo, vem uma fé, vem uma pequena força que Deus transforma, e que diz assim: meu Deus, por que me desamparastes? E aí Deus olha para você, e Ele toca em você, e você pode dizer o seguinte: eu entrego o meu espírito nas tuas mãos. Nessa manhã eu gostaria que você entendesse, você mulher, que se divorciou, uma das piores coisas que existe numa separação, e eu falo especificamente com mulher, porque homem também acontece, mas as mulheres que são muito mais sensíveis, frágeis nesse sentido, a pior coisa que elas sentem não é o fator da separação, é a rejeição. Uma das piores coisas que existe é a gente se sentir rejeitado. Mas eu quero te lembrar de uma coisa, meu amado: Deus nunca te rejeitará. E por mais que a vida tente te massacrar, por mais que a vida tente te oprimir, te esmagar, eu quero dizer algo para você: Jesus está aqui. Se a vida bater em você, eu quero te lembrar de algo. Isaías, capítulo 54, verso 17. Se a vida tentar contra você, Flávio, Paulo, Nilo, Nelson, Pietra, Luiz, Ju, engraçado que hoje de manhã, quando eu estava vindo para cá, eu orei por você.
E Deus sabe a oração que eu fiz. Se tudo vier contra você, como veio com Jesus, você se sentir abandonado, talvez a fé abalada, tudo isso estiver acontecendo, eu quero te lembrar do que a Bíblia fala para nós. Que toda a arma preparada contra ti não prosperará. Que toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Que diz, a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo, ele chega para nós, ele vai nos ensinando coisas sensacionais, mas que ele nos mostra, e que eu quero mostrar para você o seguinte: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque ele diz nesse mesmo capítulo que nós podemos ser mais que vencedores, que nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Como ele diz no Salmo 22, que precede as falas de Jesus na cruz. Porque essas falas de Jesus na cruz vêm do Salmo 22. Que pode haver pobreza, que pode haver tristeza profunda, aquela tristeza de morte que vem sobre você, e faz aquela oração: ah, Senhor, me leva embora. Eu quero dizer para você uma coisa: Deus não te abandonará. Porque você se abandonará nas mãos de Deus. Porque nesta manhã, eu preciso entender que não há como evitar o deserto. Mas nós vamos passar por ele. Deus não protege você do deserto, mas Deus protege a sua alma. Que o maior fracasso da humanidade foi levar Jesus à cruz, mas também foi a maior vitória, porque nasce uma comunidade, nasce a igreja, nasce eu e nasce você em Cristo Jesus. Talvez você nessa manhã, você esteja dizendo: meu Deus, por que me desamparaste? Por que esse abandono? Por que eu me sentir assim? 2019 já começa com coisas terríveis, tantas coisas já. Olhe para mim. Deus talvez não vai te livrar de nenhuma coisa terrível, mas Ele vai fazer você passar por ela. Talvez uma tristeza profunda virá, mas lembre-se, Jesus teve um segundo fôlego e disse: meu Deus, o meu espírito está em suas mãos. Deus é o Deus da segunda oportunidade. Deus é o Deus do segundo fôlego. Porque o primeiro fôlego é nosso, mas o segundo fôlego vem do Espírito Santo de Deus nos levantando. O cair pode ser do homem, mas o levantar é de Deus. E na hora que você levantar a sua mão aos céus hoje e dizer: Deus, eu estou aqui, a fé que move o impossível acontecerá sobre você. Talvez a palavra seja de morte, seja de tristeza, mas eu digo a você que o fim já está preparado, porque aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. As velhas se passaram, tudo se fará novo, e a cruz,
nos mostra que podemos ser ressurretos. Se um sonho morreu, se um pedaço da sua vida se foi embora, eu quero dizer para você que hoje a página está sendo virada. Feche seus olhos.